Olá, tudo bem? Uma boa maneira de se iniciar o estudo da filosofia é propondo algum tipo de conceito. O conceito é sempre uma operação da razão que se serve de estruturas linguísticas para retratar a realidade. Nesse sentido, os conceitos são importantes por várias razões. Eu gostaria de destacar aqui com você apenas duas. Em primeiro lugar, como os conceitos procuram descrever a realidade com a qual se pretende interagir, conceituar o mundo demonstra um pouco da nossa humanidade. Um filósofo alemão chamado Martin Heidegger certa vez disse que nós, os seres humanos, somos os únicos para quem a pergunta a respeito do sentido do ser se coloca como uma questão. Traduzindo em miúdos, somos os únicos que significam o mundo, os únicos que dão sentido ao mundo, os únicos para quem o mundo é uma realidade que se pode compreender. Para Heidegger, portanto, só há mundo para o ser humano, desde que mundo, nessa perspectiva, é o mundo de sentido, é a capacidade de relacionar as coisas de forma que eu me veja nisso. Nesse sentido, por exemplo, não há mundo para o cachorro, não há mundo para a formiga. Os animais estão no mundo, mas não são no mundo, diria Heidegger. Eles respondem a instintos e a estruturas fechadas que determinam o que sempre serão. A não ser que haja mutações genéticas, por exemplo, um pombo na Idade Média se comportaria rigorosamente da mesma maneira que um pombo no século XXI. Os seres humanos, por outro lado, possuem essa capacidade de se modelarem ao longo do tempo, assumindo formas de ser completamente diferentes. Por exemplo, só o ser humano produz cultura, só o ser humano produz sociedade, e só o ser humano se deixa modelar tanto pela cultura quanto pelas sociedades. Bem, como você pode ver, aquilo que Heidegger chama, ou aquilo que ele está chamando de ser no mundo, é essa condição em que acontece uma interação entre o ser humano e o próprio mundo. Ou seja, ao lidar com as coisas do mundo, ao habitarmos o mundo, nas palavras de Heidegger, somos construídos ao mesmo tempo em que construímos o mundo. Eu diria da seguinte maneira: aquilo que fazemos tem o poder de nos fazer também. Ou seja, a obra faz o obreiro, a arte faz o artista, o pastoreio faz o pastor, etc, etc. Em segundo lugar, o conceito é uma forma de delimitar o mundo, de circunscrevê-lo. Ou seja, quando conceituamos, criamos fronteiras, e é só porque traçamos esses limites e delimitamos o nosso objeto que se pode dizer o que ele é e o que efetivamente ele não é. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas a gente só pode fazer uma afirmação sobre o mundo quando se faz um recorte do mundo. É o recorte, ou seja, os limites estabelecidos que permitem que a gente saiba o que está dentro e o que está fora. O dentro e o fora, portanto, o que é e o que não é, só são possíveis quando existem limites, que são geralmente operados por nossa razão. Geralmente não, sempre são operados por nossa razão. E o conceito, ao estabelecer limites, também nos fornece certa segurança em nossa empreitada de dar sentido ao mundo. Quando a gente entende algo, a gente exerce também certa relação de poder sobre esse algo, e isso nos confere aquela sensação de estabilidade. Você já deve ter sentido aquela sensação de poder quando entende alguma coisa, quando domina um assunto. Você consegue perceber o que eu acabei de dizer? Quando dominamos certo assunto. O próprio linguajar que a gente utiliza já indica esse domínio e estabilidade que nós exercemos sobre aquilo que entendemos. Bem, o que eu quero dizer com isso tudo? O que eu quero dizer é que talvez mais importante do que supostamente descobrir o melhor conceito sobre alguma coisa, digamos, sobre a filosofia, necessário se faz descobrir a melhor maneira de lidar com os conceitos. E para isso é preciso considerar pelo menos duas coisas. Primeira, o conceito sempre será reducionista em relação à realidade que pretende conceituar. Ou seja, a fim de que a realidade se adeque ao conceito, é sempre necessário que ela seja modificada. Afinal, a realidade não cabe no conceito, ela sempre sobra. E isso acontece pelas razões que eu apontei há pouco. Se o conceito é um recorte, então ele sempre subverte a realidade. Em alguns momentos é necessário esticar algumas coisas para fazê-las caber dentro de certas categorias usadas por nós,
em outros é necessário desbastá-las, afiá-las ou mesmo amputá-las. O conceito, portanto, é incapaz de traduzir a realidade em toda a sua plenitude. A segunda coisa importante a se destacar é que o conceito é sempre perspectivista. Ou seja, o conceito, por melhor que seja, sempre olhará para o objeto por certa perspectiva, por certo ângulo. Os gregos antigos chamavam essa perspectiva de fenômeno. O fenômeno é sempre aquilo que se mostra. É essa faceta da realidade que se apresenta a nós a cada vez. É como algo nos chega, diferente do que esse algo é em toda a sua plenitude. Percebe a diferença? Uma coisa é o ser. Outra coisa bem diferente é como o ser nos chega, como o percebemos desde o nosso lugar. Poderíamos aplicar isso a Deus. Nesse caso, uma coisa é o que Deus é e outra coisa é o que esse Deus, ou é como esse Deus chega a nós, e ele chega apenas fenomenicamente, é preciso dizer. Bem, aplicando isso à noção de conceitos, é possível dizer que, nesse sentido, seria impossível a um conceito retratar a realidade por todos os ângulos, por todas as perspectivas. Seria impossível absorver todos os seus fenômenos. Uma perspectiva, por exemplo, depende de pelo menos duas coisas. A primeira é o lugar a partir de onde indagamos sobre o mundo. E aí eu não me refiro apenas ao lugar geográfico, também ao lugar geográfico, mas muito mais ao horizonte de percepção no qual nós nos encontramos. Então, sua perspectiva depende, em grande medida, do lugar a partir de onde você vê o mundo. A segunda coisa são as perguntas que fazemos ao mundo, ou seja, o mundo não se encontra respondido até que a gente faça a ele as perguntas certas. E, embora as pessoas não pensem muito sobre isso, as respostas que a gente tem dependem das perguntas que já foram feitas. É possível, então, que novas perguntas sempre levantem novos conceitos. Então, se o conceito não consegue abarcar toda a realidade, se isso é verdade, você poderia perguntar: o que se conclui disso, afinal? Penso que seria possível lidar com diferentes conceitos sobre a mesma coisa sem que eles fossem concorrentes entre si. Ou seja, sem que um fosse necessariamente melhor do que o outro. Ou seja, se essa descrição é correta, então a gente deveria lidar com os conceitos de maneira mais frágil. Evitar a sedução de achar que eles são o retrato ou a radiografia da realidade. Afinal, a linguagem, embora seja a única maneira que temos para falar da realidade, ela é limitada e incapaz de traduzi-la absolutamente. Disso tudo a gente conclui o seguinte: é possível servir-se de vários conceitos de filosofia, utilizando-os na medida em que servem melhor a determinados propósitos. E a prova de que isso é inevitável são os filósofos que assim o fizeram com maestria ao longo da história. Então, mãos à obra. Obrigado por sua atenção e até a próxima. Tchau.